mais que você der a entender que eu tô defendendo o pedófilo ou qualquer merda nesse sentido, você vai se ver comigo na justiça. Tá um clima muito pesado. Mais um vídeo. Que demais! Pessoal, olha quem está aqui novamente. A nossa querida, amada Boyceta. Quer dizer, não é o Boyceta, mas parece com o Boyceta. E ela, novamente, a Amandi, ela conseguiu ir para um debate novamente e, acredite se quiser, defender o grupo Hamas, que abusou de mulheres, tirou a vida de bebês, tirou a vida de idosos. Ela conseguiu falar que esse grupo terrorista é um grupo político. É aí que dá a raivinha na gente, né? Que a gente pega o negocinho. Puta que pariu. Como que alguém fala que uma merda de um grupo terrorista é um partido político, velho? Vai passar pano pra isso lá na puta que pessoal, agora eu me acalmei. Vamos ver esse vídeo aqui, onde a Amandi consegue fazer essa proeza de novamente defender o Hamas. Que vocês lembram, né? Lá no Vilela, no Inteligência Limitada, ela defendeu o grupo Hamas, falou que era um grupo político, um partido político, e aí quando ela viu que pegou mal, ela tentou voltar atrás, mas não conseguiu voltar muito atrás. O Vilela praticamente mandou ela calar a boca, ela não calou e deu toda aquela merda que inclusive eu trouxe esse vídeo aqui e comentei com vocês. E agora a gente vai ver novamente ela conseguindo fazer essa proeza de passar pano pra esses caras que fazem, assim, coisas terríveis, que não tem nem como botar vídeos aqui do que eles fazem, porque senão o canal iria ser derrubado. Eu me ligo. Mas olha só a proeza dessa feminista defendendo esta merda. De um lado você tem a esquerda querendo falar que é contra a pedofilia pra justificar a censura das redes sociais, e do outro lado, a mesma esquerda dizendo que a Damares Alves denunciando o tráfico infantil no Marajó era a teoria da conspiração, dizendo que o funk, que é o que mais sexualiza as jovens meninas periféricas, é cultura brasileira, quando é conveniente pra eles tentarem justificar a censura das redes sociais, que a gente sabe que são eles que vão se beneficiar com isso, eles viram contra a pedofilia. Então, em nome de você defender a sua ideologia e você defender os seus políticos de estimação, por você tudo bem, deixar as crianças sendo adultizadas sem nenhum tipo de regulamentação das redes. E mais, você inclusive aqui culpabilizou as crianças que eventualmente passam por essas situações, porque podem ouvir funk. Cita o momento em que eu culpabilizei. Você tá dizendo que você acha que eu defendo que nada seja feito contra pedófilo. Não sou eu que vota contra a castração química pra pedófilo. Na minha cidade, eu criei o projeto de lei que já foi aprovado pra proibir a contratação em qualquer tipo de cargo público de pessoas condenadas por crimes sexuais contra criança e adolescente. Então, se você quiser sustentar essa merda desse seu papinho de que eu tô defendendo pedófilos, você pode continuar à vontade. Mas uma palavra a mais que você der sobre isso, a gente se encontra na justiça. Uma palavra a mais que você der a entender que eu tô defendendo pedófilo ou qualquer merda nesse sentido, você vai se ver comigo na justiça. Caralho, o maluco é brabo. O que eu queria saber de você, Amandi, é por que vocês costumam achar que o desejo de certos grupos de nunca serem ofendidos é maior, é mais importante do que o desejo de outros grupos, aliás, do que o direito de outros grupos de expressarem a própria opinião? Pode dar um exemplo? N exemplos. Quando a gente fala sobre transfobia, sobre gordofobia, sobre... Não pode falar, pelo amor de Deus, isso é crime. Misoginia. Eu não acho que o direito de uma minoria tem que se impor diante do que é o interesse e a necessidade da maioria. Justamente por isso eu defendo um poder da classe trabalhadora. Não, você não defende o poder da classe trabalhadora, você defende que a classe trabalhadora, que não foi a classe que assumiu riscos para poder criar uma empresa, tome aquela empresa do cara que assumiu riscos, quer dizer, tome não, né? Eu inverti aqui as palavras. Roube a pessoa que assumiu riscos para poder pegar o que é dela. É isso que você defende e é isso que a galera que anda com você defende também. Que a classe trabalhadora é 99% da sociedade. Os bilionários, esses 5 possíveis trilionários na próxima década, são apenas 1% da população mundial. É, mas são as pessoas que geram emprego, que giram a economia do país. E sobre isso eu não vejo vocês falando absolutamente nada, porque vocês defendem um regime, uma forma de governo e um sistema que serve apenas, em primeiro lugar, a esse 1%, e não aos 99%. Pelo amor de Deus, o cara tá gerando emprego, ele tá movimentando dinheiro, as pessoas estão conseguindo pagar as suas contas. Da onde que ela tira que o empresário é malvado? Agora, sobre defender o direito das pessoas, eu acho que é importante a gente debater aqui sobre o que foi o período da ditadura militar brasileira, que foi um período absurdo, tenebroso,
obscurantista da história do nosso país. Realmente, foi muito absurdo. O meu pai e o meu avô falam que eram épocas de ouro no Brasil, que as pessoas podiam andar pela rua com tranquilidade. É claro, pessoas trabalhadoras, né? Não vagabundas. E que era uma vida muito tranquila. Olha só, né? Que coisa terrível. E eu não sei, Eduarda, se você já teve a oportunidade de ouvir, ler, conversar com as pessoas sobre os relatos daqueles que viveram a ditadura militar. Mas eu já tive essa oportunidade. E eu já conversei em especial com Zé Maria de Almeida, que é o presidente nacional do PSTU. Ah, sim, deve ser uma pessoa muito boa. Que foi um operário torturado pela ditadura militar. Uhum. Passou por uma situação muito triste. Ele não era militante, não era politicamente organizado ainda, no período em que ele foi preso. Não era não. Ele não era organizado ainda. Vocês escutaram o que ela falou, né? Então, na época, ele era desorganizado. Ele era apenas um operário, um jovem estudante que foi conhecer a Liga Operária. A gente acredita. Que é a nossa organização lá nos primórdios, antes de se chamar PSTU. E o que vocês defendiam? Tomada do Estado Armado? Era isso que vocês defendiam? Fala pra gente. Ele foi conhecer a Liga Operária na cadeia. E ele foi torturado. E ele passou 40 dias nos porões da ditadura. E essa é a história de uma série de pessoas. Por exemplo, a Melinha Teles, que é uma militante ativista de esquerda, que ficou com a sua foto conhecida. Sempre é o militante de esquerda, né? Você não viu um trabalhador, uma pessoa honesta, que andava naquela época, falar que sofreu com a ditadura. É sempre o militante de esquerda. Infelizmente, porque é uma das fotos emblemáticas da ditadura, e ela foi torturada no DOI-CODE pelo Ustra, certo? Por que eu digo isso? Ustra, justamente o político militar que morreu impune, que foi usado pelo Bolsonaro como exemplo. E foi um herói que não deixou os comunistas tomarem o país. Diante dos acontecimentos lá de 2016, no discurso, Bolsonaro exaltou o Ustra. E o Ustra vitimou esta mulher chamada Melinha Teles, assim como uma série de outras mulheres. Vou te trazer aqui os relatos. A Melinha Teles foi colocada para ser torturada na frente dos seus filhos e do seu marido. Foi colocada no pau de arara, sofreu choques, violência sexual, colocaram uma jiboia dentro da sala com ela, assim como a ditadura militar utilizou uma série de animais, ratos, baratas, cobras, para torturar as pessoas que estavam presas. Engraçado que você sempre vê que é só militante de esquerda que defendia barbaridades que dizem que aconteceu isso, né? Que nem provam, dizem. Mas pessoas de bem, por exemplo, como eu falei, o meu avô, a minha avó, os meus outros 2 avós, nunca sofreram isso. Agora, na boa, isso não tem nada a ver com o que existe hoje no Brasil. Não tem nada a ver. Eu acho que quem é golpista deve ser punido, sim. Bolsonaro em primeiro lugar e aqueles que participaram do 8 de janeiro também. Engraçado, né? Quando é com um comunista que defendia a tomada do país de forma armada, meu Deus do céu, foram torturados. Aí com pessoas que cometeram, sim, erros que deveriam pagar, mas de outra forma, não da forma que está sendo feita, aí ela defende isso. É foda, velho. É foda. Acho que deve ser absolutamente punido. Agora, não me venha com esse mimimi de estamos numa ditadura. Porque eu não tô vendo Bolsonaro ser torturado com baratas de boia, rato, de forma alguma. Pô, então fala mal lá daquele órgão que não pode falar aqui na internet. Fala mal, pô. Já que não tá vivendo na ditadura. Fala aí, porra. Ué, tá acontecendo nada demais? Fala aí. Não tô vendo nem ele, nem nenhuma das pessoas que participou no 8 de janeiro. Eu não tô vendo essas pessoas ficarem 40 dias desaparecidas num porão que ninguém sabe onde é. Crianças foram presas, minha querida. Pelo amor de Deus. Você defende esse tipo de coisa? Eu não estou vendo essas pessoas sendo torturadas. Então, vamos falar de direito? Vamos falar aqui de democracia? Vamos falar aqui de combate às injustiças? Democracia. É a última coisa que você defende é democracia. Você defende Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, Nicarágua. Pelo amor de Deus, toma vergonha. E as desigualdades? Você precisa, em primeiro lugar, falar sobre isso. Porque não existe injustiça maior do que essa. Não existe um crime, uma atrocidade maior do que foi o que aconteceu nesse período da história do nosso país. E vocês se calam sobre isso. Como eu disse antes, vocês criam uma realidade que não existe.
Pra vocês dizerem que existe ditadura hoje no Brasil, É a gente que cria uma realidade que não existe. vocês precisam negligenciar e fingir que toda essa história que eu contei aqui nunca aconteceu. Primeiro, só diz que não existe ditadura, ou no mínimo um comportamento ditatorial de certos líderes aqui no Brasil, quem se beneficia Exatamente. com esse tipo de regime, o que eu acho que claramente é o caso. Agora, será que você conheceu alguém do regime militar? Meu pai era um jovem na época do regime militar, e o que ele conta é que a história era muito diferente da sua. Então você tem as suas referências e eu tenho as minhas. Agora, Como eu falei, o meu pai e meu avô falam super bem daquela época. E não só meu pai e meu avô. Os pais de vários amigos meus falam que, cara, foi uma época brilhante. Que pegava a bicicleta no centro do Rio de Janeiro, fazia o que queria, andava, brincava, fazia tudo e não acontecia absolutamente nada. Era super seguro. Agora, lembrando uma coisa aqui, pessoal. Se você não quer ficar que nem um esquerdista, achando que o Estado tem que te dar migalhinha, jogando poeirinha de migalhas pra você poder sobreviver, agora a gente tá entrando em setembro, né? Então, até o final do mês de setembro, você pode fazer de renda extra R$5.000 da sua casa através de um sistema que tem mudado a vida de muita gente. Tá vendo o Douglas em cima dessa moto aqui? Ele tá aplicando o meu sistema novo e ele já conseguiu adquirir essa moto aqui através do meu sistema. Olha só, reformou a casa dele toda, comprou uma geladeira nova. Olha só a geladeira. Pera aí que tem uma foto aqui que tá fora da caixa. Olha só que geladeira top que ele comprou. Olha a máquina de lavar. Olha o nível da máquina que o cara comprou. Televisão 4K que ele comprou por causa do meu sistema, aplicando o meu sistema. A Graziele comprou máquina de lavar, mesa da sala de estar, ar-condicionado, tudo zero para casa dela. Fora o dinheiro que ela tá fazendo através do meu sistema. O Eduardo, ele era frentista. Através do meu sistema, ele já tá fazendo, ó, praticamente R$8.000 por mês. O Anderson era pedreiro. Em um dia, ele fez, ó, R$982 com o meu sistema aplicando de casa. E sabe qual é a melhor parte disso tudo? É que qualquer pessoa pode aplicar meu sistema, você não precisa ter segundo grau, você não precisa ter nível superior, você não precisa ter curso técnico, nada disso. É copia e cola. Quer conhecer esse sistema? Quer saber mais como que você pode aplicar ele aí da sua casa e até o final do mês de setembro tá fazendo 5, 6, 7 mil reais aí da sua casa? Faz o seguinte, clica agora no primeiro link de descrição, você vai vir pro meu WhatsApp particular. E no meu WhatsApp eu vou te explicar como que funciona o meu sistema e ainda vou te liberar 3 aulas gratuitas comigo aplicando a aula, te explicando como que funciona o meu sistema, como que você vai aplicar e como que ele já vai mudar a sua vida financeira. Dá uma oportunidade para sua mudança de vida. Clica agora no primeiro link da descrição e vem falar comigo. Eu te garanto, te dou a minha palavra, que você não vai se arrepender. já que você quer falar de tortura e etc, e você desviou pra caramba, em nenhum momento você falou sobre discurso de ódio, que foi a pergunta que eu te fiz e etc, vamos lá. Tem um corte que inclusive tá no seu perfil, e você já assumiu esse posicionamento, ou dessa forma ou de forma semelhante em outros podcasts. Eu já ouvi você dizendo que o Hamas, por exemplo, é um partido político. Só de ouvir, dói o ouvido, né? Se for assim, se for pra gente fazer essa equivalência, então eu posso dizer que o Ustra, que você tá dizendo que era um grande e terrível torturador, era só um político também. Ou você vai negar todas as atrocidades cometidas pelo Hamas? Você vai negar os estupros em massa? Você vai negar os bebês assassinados? Teve literalmente bebê sendo posto dentro de forno pelo Hamas? Essa gente não tem coração não é possível. Você vai negar que a galera do lado de lá literalmente condena homossexuais com pena de morte? O pior é que eles negam na cara de pau. Você vai negar os vídeos dos reféns tendo que cavar as próprias covas. Pesado. E sendo gravados pelos terroristas do Hamas e sendo postados na internet. Você vai negar que o Hamas usa a população palestina como escudo humano e se concentram dentro de escolas e dentro de hospitais para que qualquer um fique impossibilitado de avançar contra eles. É porque eles usam essa desculpa, né, que Israel tá matando o povo da Palestina, só que eles não falam que o Hamas está usando essa população como escudo. Eles atiram de dentro da casa de um civil para Israel revidar e matar essa pessoa que não tem nada a ver. Como é que o soldado vai saber? O tiro tá vindo dali de dentro, ele tem que se proteger, velho. Aí esse povo dissimula essa situação pra poder mudar os fatos. Sem ser taxado de terrorista e de assassino de criança. Porque é isso que acontece. É semelhante ao que acontece dentro das favelas do Rio de Janeiro, por exemplo. O grupo que tá ameaçando o local se enfia covardemente no meio da população e aí qualquer retaliação que acontece vai ferir aquela população e eles sabem que vai ferir aquela população. E eles
usam isso como moeda política. Verdade. Então, é muito engraçado você querer falar qualquer coisa do regime militar que só se instaurou por causa de grupos comunistas tentando trazer uma revolta armada pro país. Isso eles não falam, né? Inclusive, Dilma Rousseff participou de atentado com carro-bomba e etc. Então, se você quer apontar culpados, a gente tem muitos culpados de lado de lá pra apontar também. Mas é muito engraçado você querer vir falar de regime militar e ter corte no seu perfil falando... O Hamas é um regime político. Ah, ele é terrorista, depende do que você considera terrorismo. Estuprar mulheres, matar homossexuais e queimar bebês vivos é política pra você? Deu pra perceber aqui que a fonte das evidências dela é o pai dela, né? Não, ela só deu um exemplo, assim como eu dei o exemplo do meu avô e do meu pai. Mas tem centenas de pessoas que falam que na época, né, do regime militar, era maravilhoso. Era uma época de ouro. E a gente tá falando de pessoas que viveram essa época. Não são dados, não é ciência, não é história. Qual é o dado que você tá mostrando? Você tá dando um relato de um comunista que queria a tomada do país armado. Não é a vida real. É, o meu pai São não tá sendo relatos- estuprado na Palestina. São relatos individuais. Sim, eu falei que o Hamas é um partido político, Meu porque Deus ele é. do céu. Não sei se você conhece um pouco grupo mais terrorista, é um partido sobre a político história terrorista. da Palestina e Israel. Pelo visto, você não conhece. É um partido Meu político Deus. que elege pessoas. É o partido político que, neste momento, está eleito na faixa de Gaza. Minha querida, a partir do momento que tem um grupo que toma o país de refém, aquilo ali já não é mais partido. Aquilo ali é grupo terrorista. Que é uma das regiões dentro da Palestina em que as pessoas estão submetidas às maiores atrocidades. Sim, atrocidades cometidas pelo Hamas. Vamos falar das mulheres, em especial, e das crianças sendo torturadas e genocidadas na faixa de Gaza, em especial, mas na Palestina de conjunto? Sim, porque elas não podem sair dali porque o Hamas não autoriza. Então ali, como está tendo um confronto, pessoas inocentes acabam pagando. Por quê? Porque um grupo terrorista não deixa que eles saiam de lá. Porque nas últimas semanas, a mídia está falando um monte sobre a tortura através da fome. Existe uma série de crianças e mulheres em especial que estão falecendo na Palestina porque Israel, um estado ilegítimo que não deveria existir, Olha isso, cara. Ela fala que um povo não deveria existir. Essa pessoa que diz que luta contra o autoritarismo. E outra coisa, a fome dentro de Gaza, dentro da Palestina, é por causa do próprio Hamas, que está roubando os mantimentos que Israel está mandando para matar a fome dessas pessoas inocentes. E você não tá falando nada. que se construiu sob um regime colonialista de apartheid, exclusão e genocídio, Israel está negando a chegada de ajuda humanitária. Israel que está mandando ajuda humanitária, minha querida. E o grupo que você passa pano, o grupo terrorista, está roubando essa ajuda. Tem imagens deles roubando os caminhões humanitários. Como é que você explica isso de acordo com a sua posição política? Você é contra a ajuda humanitária para as crianças? Cara, é muita mentira, velho. Você é a favor que as crianças da faixa de Gaza morram de fome? É isso que você tá dizendo aqui? Porque quando eu disse que o Hamas era um partido político, eu tava atestando um fato da realidade. Não tava dizendo que eu concordo com o Hamas. Inclusive é curioso, porque como a sua mentalidade tá 100% voltada pros cortes que você vai fazer pra internet... Ela não concorda, não. Ela só fala que o Hamas não é um grupo terrorista, é um partido, que Israel que está invadindo, está matando as pessoas dentro da Palestina, não é o Hamas, mas ela não concorda não, tá? Você, no início do debate aqui, teve uma conversa comigo, que eu te disse que eu não tenho nada a ver com Hamas, mas você já tá com o script 100% pronto aqui pro debate, aí você tem que chegar e falar uma coisa que você sabe que não é verdade, que eu tô com Hamas, etc. Eu te disse que só tem um partido da esquerda brasileira hoje que defende, coloca camiseta, usa a bandeira do Hamas. Não vale nem a pena falar o nome desse partido. Mas estamos diante de uma guerra. É uma guerra tem dois lados. Um regime colonialista de apartheid tem dois lados. Meu Ou você Deus está do céu. contra ou você está a favor. Eu estou contra o apartheid sendo levado adiante pelo Estado ilegítimo de Israel. Eu estou contra. Isso me coloca do lado de todos aqueles outros que também estão contra. Isso significa que eu defendo politicamente a mesma coisa que os outros que também estão contra defendem? Evidente que não. Se você se baseasse em fatos e não em evidências individualizadas e coisas contadas individualmente por membros da sua família, você saberia 10 disso. segundos.
O que eu sei é que a Mandy disse aqui, repetiu, que então o Hamas é um partido político eleito democraticamente. Galera, Hamas é democracia. Esse é o exemplo de democracia deles. É aquele negócio, né? Olha, eu não defendo o Hamas. Eu só estou falando que eles não têm culpa de nada, que eles têm o direito de atacar Israel, que Israel não deveria existir, que Israel está mandando ajuda humanitária pra lá, mas eu nego que o Hamas está roubando na cara de pau. Tem filmagens, tem tudo ali, tem vídeos mostrando eles roubando os caminhões, mas eu não estou do lado do Hamas. Sério. Isso é o quê? Isso é piada? Você fala que um grupo que tomou um lugar através de armas, sequestrou toda uma população de uma localidade e você ainda considera que essas pessoas fazem parte de um partido político e não são terroristas? Pessoas que invadem o outro país, tiram a vida de pessoas inocentes e ela sabe que isso é crime de guerra. Você não pode atirar em uma pessoa que está sem uniforme de soldado. Você matar um bebê, isso é crime de guerra. Mas mesmo assim ela nega e fala, eu não estou do lado dessa gente, olha só, eu não defendo o que eles defendem. Porra, olha, pelo amor de Deus, se isso não é defender, isso é o quê? Sério, eu tenho nojo quando eu vejo gente passar pano pra isso. Inclusive, ainda tem pessoas que são reféns do Hamas do ataque que aconteceu em 7 de outubro de 2023. Ainda tem pessoas que estão lá sendo refém desse grupo que ela fala que é um partido político. É triste, mas é o que esse pessoal defende. E ainda dizem que a gente que é intolerante, que a gente que é autoritário por expressar nossa opinião um pouco até mais incisiva por causa dessas merdas que esse pessoal fala. É inacreditável. Comenta a sua opinião a respeito disso aqui. Vocês já sabem a minha? Eu fico puto até de escutar uma merda dessa. Compartilhe esse vídeo para que essa mensagem chegue em mais pessoas e mais pessoas se orientem a respeito disso. Confere se você tá inscrito no canal. E como eu falei, se você quer ter uma chance de ter um sistema nas suas mãos onde você pode aplicar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e começar a ter uma mudança de vida, esse é o momento. E se você ainda tá pensando, será que esse sistema é para mim? Pelo menos clica no primeiro link da descrição, vem pro meu WhatsApp para você entender como é que funciona e para você ver como que meu sistema pode sim mudar a sua vida financeira. Dê uma oportunidade para sua mudança de vida. Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Clica no primeiro link da descrição e vem falar comigo. Inclusive no meu WhatsApp eu vou te liberar 3 aulas gratuitas comigo, te aplicando a aula, te mostrando como que meu sistema funciona, como que você vai aplicar e como que ele vai mudar a sua vida financeira. Mas é claro, para isso acontecer você tem que dar esse primeiro passo, que é muito difícil, que é clicar no primeiro link da descrição e vir falar comigo agora. Clica e vem. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.